Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Nossa aula de hoje será sobre texto literário e não literário. Tome notas na aula de hoje porque é bem importante o que nós vamos debater, né? Bom, então assim, para começar, né, eu gostaria de saber com vocês o que seria, né, um texto considerado literário, né, e o que seria um texto não literário. Será que você tem alguma ideia do que se trata? Bom, as habilidades de hoje, né? Então vai ser distinguir, né, o que é esse texto literário, que é o que vai nos interessar bastante, né? Essa parte literária, porque mexe bastante com a linguagem, né? Usa figuras de linguagem, então todo o conteúdo que nós estamos trabalhando, né, nesse momento, que é conteúdo de primeira série. Bom, então antes de começar a fazer a distinção, né, eu até coloquei uma frase aí para vocês, que o básico da língua portuguesa é a leitura e o entendimento do texto, tá? Então é comum, né, muita gente saber ler, né? Então a pessoa sabe ler um texto, porém ela não entende nada do que ela leu. Então ela acabou de ler e você fala assim, tá, o que o texto disse, né? Qual foi a intenção do autor? Ah, professora, eu não sei, né? Então você não soube compreender a língua portuguesa no total, né? Então para você ler você tem que entender, né? Então assim, a partir do momento que você consegue ler e entender, você vai conseguir produzir textos, né? E levar esse conhecimento para as outras disciplinas. Então muitas vezes o mal da matemática, né, ou de outras matérias, não é em si a matemática, é a língua portuguesa, tá? Então, a gente tem que pôr em mente, né, que os textos escritos, né, porque leitura, é claro que nós já aprendemos em aula que não existe, a gente não estabelece comunicação com as pessoas apenas por texto escrito, né, apenas por palavras. A gente viu que imagens comunicam bastante, né, gestos, música. Porém, a gente vai tratar hoje, gente, do texto escrito, tá? Bom, então há dois tipos de texto escrito, que é o literário e não o literário. Então, assim, o texto literário a gente fala que é o texto artístico. Então, geralmente é aquela leitura por prazer, né? Então, então assim, ela causa tanto prazer quanto assim aquele envolvimento emocional. Então, às vezes você vai assistir, né, um filme, só dar um exemplo assim, não é escrito, mas enfim, né, você vai assistir a um filme, mas você não vai assistir esse filme porque o seu professor mandou, porque vai cair na prova, porque vai cair no vestibular. Você está assistindo esse filme porque algo nele chamou a sua atenção, né? Então você teve algum envolvimento emocional que você falou, nossa, deve ser legal esse filme, eu vou assistir porque eu quero, por prazer, né? Então, isso que é a arte, né? Então, a arte, ela envolve um pouco, né? Envolve um pouco não, ela é o prazer, né? Ela é o entretenimento e ela é mais subjetiva, tá? Então, o que quer dizer assim quando eu falo subjetiva? Porque é algo assim que cada um pode dar a interpretação que quiser, né? Então, às vezes eu assisti um filme, eu tenho a minha visão, né? Então, sei lá, às vezes a pessoa assistiu o Baby e o Porquinho. Então, a sua amiga achou o filme maravilhoso, ela chorou litros, né? Aí você fala assim, nossa, mas não foi tudo isso o filme, né? Não é pra tanto. Então isso que é subjetivo. Então na visão dela foi algo totalmente emocional. Para você foi apenas mais um filme de um animal, né? Então essa que é a visão subjetiva. Então cada um, né? Então ela permite isso, que cada um tem uma visão diferente, tá? Então aí os exemplos de textos literários são esses que a gente está trabalhando bastante ultimamente, como poemas, narrativas, tá? Roteiro de filme, letra de música, entre outros, né? Então são aqueles que permitem com que eu trabalhe com a linguagem, né? Que seja mais subjetivo. E aí o não artístico, né? O não literário, ele é mais objetivo, tá? É aquele que não é muito levado à ficção. Então, o seu objetivo primordial é informar. Então, ele informa, ele ensina, ele tenta convencer. Então, aí um exemplo: a notícia jornalística, ela é não literária, né? Porque eu busco a informação, né? Às vezes nem é porque
eu gosto, né? Então, assim, às vezes eu quero saber, vou falar de um assunto do momento, sobre o coronavírus, eu quero saber como que tá a situação aqui em Jaú, eu vou atrás de uma notícia, né, para me informar, né? Então, aí tá aí a característica do texto não literário. Um texto didático. O que é um texto didático? É aquele que está na apostila, no caderno do aluno, que às vezes está explicando o que é verbo, né? O que é tal gênero textual, quais são os elementos da narrativa. Né? Então é um texto didático, ele foi feito para ensinar, né? Também para informar, né? Como que determinado ponto gramatical funciona, como que é determinado. Ó, essa aula está sendo didática, né? Ela está explicando, tá? Ela está ensinando. Um texto científico. Então a ciência, ela é muito não literária, ela foi feita às vezes para mostrar, né? A gente não pode, não é nada subjetiva a ciência. Eu não posso discutir uma coisa que foi provada, né? Porque a ciência, para ser ciência, ela foi testada, ela foi provada, né? Então eu não posso chegar e falar, eu acho que isso está errado, eu acho que essa doença não existe, né? Então a ciência, ela é ao contrário desses achismos, né? Dessa visão subjetiva. Outro texto, né? Que a gente não considera literário, que é o texto argumentativo, que é aquele feito para convencer uma pessoa, né? Ele também não tem nada de ficção, então eu me baseio em algum. Então eu vou falar, sei lá, sobre política. Então eu vou atrás de argumentos para defender uma visão política que eu tenho e você vai fazer o mesmo com a sua visão política. Então a gente vai tentar falar do nosso ponto de vista, né? Mas tudo baseado em alguma coisa que foi pesquisado. Tudo bem? Bom, e aí coloquei, né, dois contrapontos aí, né? Que esses textos literários e não literários, eles têm finalidades e expectativas comunicativas diferentes. Então, exemplo, o Harry Potter, né? Ele é um livro que ele foi feito para entreter, né? Com forma de arte. Então, assim, você pode não gostar, mas ele é um tipo de livro literário. Você às vezes gosta de outros gêneros, né? Para quem não gosta de leitura, pessoal, tudo é questão de hábitos, né? Então, você tem que, para você começar a ler uma coisa, você tem que criar um hábito. Então, assim, começar por coisas que você gosta, então, gêneros que você gosta, tá? Então, eu só dei um exemplo, tá bom? De um texto artístico e de um outro que tem uma expectativa diferente, né? Que é uma notícia. Então, assim, e vocês sabem, né, na prática, o que é um texto literário. Então, assim, exemplo, você vai ler um Harry Potter, você sabe que trata de magia, né? Diz as coisas que voam. Então, você não vai sair por aí na rua esperando que aconteça uma magia que aconteceu no livro, porque você sabe que aquilo é literário, né? É diferente de uma notícia, né? Então você vê 2 aviões colidem nos Estados Unidos. Você sabe que foi baseado num fato, não é uma coisa inventada. Então, assim, a gente já sabe na prática o que é um texto literário e não literário. Porém, às vezes você não sabe essa nomenclatura, esse jeito diferente, né, de identificar. Bom, aí eu coloquei algumas características, né? Então, o texto literário, ele é sempre ficção, né? Então, aquela criação livre, né? Que ela não tem compromisso com os fatos, né? Então, às vezes, geralmente em novela, né? No final da novela, parece que essa é uma obra de ficção, não tem compromisso com a realidade, né? Porém, ela é baseada na realidade, mas não quer dizer que aquela história realmente aconteceu com aquele personagem com aquele nome, né? Então a gente chama isso de verossimilhança. Então uma palavrinha aí nova para vocês, não sei se é nova, né? Mas para vocês terem aí no dia a dia de vocês, tá? Que toda obra de ficção ela tem um pouco de verossimilhança, né? Então assim, ela não tem compromisso, então que nem o livro do Harry Potter, então são magias, né? São coisas que acontecem, animais que voam. Então, assim, não tem compromisso com a realidade porque ela é uma obra de ficção, né? Porém, às vezes, alguns elementos daquela obra coisas assim que às vezes aconteceu com alguém, né? Então, sei lá, o Harry Potter, que é um menino órfão. Então, uma coisa que é uma verossimilhança, né? Então, assim, às vezes o sentimento que ele tem como uma pessoa órfã, né? Então, às vezes é o mesmo sentimento que a pessoa tem, aquela pessoa que perdeu os pais também tem, né?
Então, por isso também que a ficção, ela mexe muito com o emocional da pessoa, né? Porque, assim, ela é ficção, mas às vezes você se identifica, né? Você tá lendo um livro, você tá assistindo um filme, né? Uma novela, você se emociona porque você se enxerga, às vezes, naquele personagem, né? Então, isso se chama a verossimilhança, né? Então, como eu falei para vocês, às vezes não existiu aquele personagem com aquele nome, porém é algo que a gente sabe que em algum lugar do mundo, né, ou às vezes na sua casa já aconteceu aquele fato. Por isso que emociona às vezes, porque a gente se vê naquilo, a gente já passou por aquilo, né? E tem o sentido aberto, né, a plurissignificação, que é aquela visão subjetiva que eu já comentei com vocês, né? Então, ao assistir um filme, ao ler uma obra, né, cada um tem uma visão diferente, tá? Então, assim, às vezes pra mim foi maravilhoso o filme, eu chorei horrores e o meu amigo, né, como eu falei lá do Baby o Porquinho, né, ele nem, nossa, filme meio fraco, né, meio infantil. Então, cada um dá o seu sentimento, né, para aquilo, para aquela obra. Teve uma visão diferente, então permite isso, a ficção permite, né, esse sentido aberto, né, para que cada um fale o que enxergou naquela obra, tá bom? E tem a linguagem artística, então assim, como é feito para emocionar, para envolver, às vezes nem só para emocionar, mas para envolver o leitor, tá? Naquela atmosfera. Então, às vezes, sei lá, você vai ler um livro de suspense. Então, para prender você até o final, para você querer ler até o fim, né? Assim, para você ver quem será que matou fulano de tal, né? Então, o escritor ele usa técnicas, né? Trabalha de um jeito ali com a linguagem para te prender até o fim, tá? E às vezes uma poesia, né? Um poema para ele despertar essa coisa, né? De você se inspirar, ele vai usar figuras de linguagem, às vezes usa ironia, né? Ambiguidade, todas aquelas outras, né? Metáfora, como nós já estudamos, tá bom? Então cada autor e cada escritor, né? Dessa forma literária, ele vai ter o seu próprio estilo, né? Que é a subjetividade. Então, às vezes é normal eu falar assim, eu gosto de determinado escritor porque ele escreve só suspense. Então, esse é o estilo dele, né? Agora, assim, diferentemente da parte não literária. Então, sei lá, se você é um jornalista, você não pode dar um estilo próprio seu. Nossa, aquele jornalista ele tem aquele estilo de escrever de forma, né, de suspense. Então, assim, o jornalista não pode fugir muito daquele padrão. Então, assim, para quem escreve notícia, reportagem, não pode fugir daquilo. Você não pode ter um estilo próprio, né? Então, aí, porque não cabe ao texto não literário, tá? Então, aí, para a gente poder fazer a diferenciação, né? O não literário é não ficção, tem um compromisso com a veracidade dos fatos. Então, uma notícia não pode ser baseada em achismos, tá? Tem um sentido fechado. Então, assim, morreu não sei quantas pessoas, né, naquela queda lá dos aviões. Eu não posso achar, não morreu isso aí que falou, né? Eu estava lá, eu pesquisei os dados, então tem um sentido fechado, eu não posso contestar, tá? E aquela linguagem técnica daquele padrão que eu falei para vocês, eu não posso inventar um estilo, eu tenho que seguir aquele modelo de notícia, tudo bem? Bom, aí eu coloquei para vocês, né, as funções da linguagem que vocês fizeram um trabalho para mim no começo do ano. Vocês fizeram, né, em grupos, alguns fizeram na cartolina. Então, para vocês, só para vocês relembrarem, né? Então, a gente comentou, né? Nós falamos muito em aula que todo texto tem uma função, né? Então, tem a função denotativa, que é aquela objetiva, que aí muita gente deu exemplo de notícia, de jornal, né? A conativa, que é de propagandas, então muita gente trouxe de propaganda. Então, assim, a propaganda, como ela quer vender um produto, ela mexe muito com a linguagem, ela usa figuras de linguagem, né? Ela mistura, ela põe imagens chamativas, né? Então, ela é literária, porque está trabalhando com a linguagem, né? Quer, assim, de uma maneira ou outra, envolver o consumidor, às vezes de maneira até emocional, para ele consumir aquele produto. Aquela emotiva, né? A emotiva não tem nem discussão aí, né?
ela é literária, afática, que é para ver se a comunicação está funcionando, né? Uma conversa de WhatsApp, no telefone, ou quando eu puxo um assunto numa fila, né? A metalinguística, que é aquela de verbetes, de dicionário. Teve até uma atividade sobre isso no caderno do aluno, né? Explicando o que era dito popular, né? Tinha lá no verbete da enciclopédia, do dicionário. Então, isso que é a função metalinguística, dar a definição. Então, ela é não literária, ela é aquilo lá, ela é objetiva, né? E a linguagem poética, que trabalha com sons, rimas e também figuras de linguagem, tá? Então, isso daí só para relacionar com aquilo que nós já estudamos, aí acaba ficando mais claro, né, pra gente. Bom, aí eu coloquei, né, um contraponto aí, né, dois exemplos, tanto de literário como não literário. Então, uma notícia de Brumadinho, né, e um poema baseado na notícia, tá? Então, aí na notícia a gente tem pesquisa de campo, dados de mortos, né, depoimentos de pessoas. Então, tudo isso, para ter feito essa notícia, o jornalista teve que ir atrás, né, realmente dos fatos. Ele não colocou o que ele achou, quantas pessoas morreram, né, como que estava a situação das pessoas. Então, ele foi lá, pesquisa de campo, colheu dados, né, então ele tem compromisso com a veracidade dos fatos, né, senão é fake news, né. E aí o poema que foi baseado. Aí o poema já tem aquele sentido aberto que eu falei para vocês. Então a visão subjetiva, ele quer envolver o leitor, né? Então a escritora ela começa, né, falando que era um lugar tranquilo e feliz. Essa é a visão subjetiva dela, né? Quem pode me garantir que era um lugar tranquilo e feliz? Então ela faz jogo de palavras aí. Então o sentido não literário, né? O texto literário, ele usa, como eu falei para vocês, né, o sentido figurado das palavras. Então, ela usa a palavra ladrão. Se eu usasse a palavra ladrão numa notícia, eu saberia que era alguém que roubou algo que não pertence, né? Mas aí, no caso do poema, tem várias interpretações. Então, ladrão aí é a lama, é a mineradora da Vale, né? Então, aí ela ampliou o significado, né? Ela fez um jogo de palavras aí, ela fez seleção de palavras, né? Então, para ficar aquele vocabulário assim mais rebuscado, que emociona mais, que chama mais atenção, então foi atrás de palavras selecionadas no dicionário, enfim. Palavras, até comentei isso para vocês em aula, existem palavras que são mais poéticas que outras, né? Então, até brinquei com vocês na sala. O que é mais poético? Lábios ou beiços? Ai, professora, é óbvio que é lábios, né? Então, beiços num poema não fica legal, né? Não, parece que não flui, né, a leitura. Então, vocês estão vendo que não tem compromisso com mostrar datas, lugares, né? Então, você tem aquela liberdade de criação no texto literário. E qual que vocês acham que é mais fácil de ler? Né? O literário ou o não literário? Eu acho que para vocês o não literário é muito mais fácil de você ler, né? Porque o literário, como trabalha com palavras, figuras de linguagem, não adianta só você ler o poema por si só. Então você tem que ver, nossa, mas ladrão, o que ela quis dizer com ladrão? Né? Que figura de linguagem aí ela usou? Como que eu posso fazer a interpretação dessa frase de maneira figurativa? Então, por isso que é bem mais difícil ler, né, o texto literário, tá? Aí tem um outro poeminha, que eu quis terminar com esse poema aí, que é do Manuel Bandeira, que chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Então, esse poema, ele se baseou em algo que ele leu no jornal, porém aí, gente, não quer dizer que aconteceu dessa maneira, né? Então, ele provavelmente ele viu sobre alguém que se suicidou, né, na Lagoa Rodrigo Freitas, e criou uma personagem com nome, olha lá, o nome dele é João Gostoso, né? Então ele inventou esse nome, né, de uma pessoa que cometeu um suicídio na Lagoa Rodrigo Freitas, e foi falando, foi dando assim uma sequência de atos, né, que levou à depressão. Ele bebeu, ele cantou, ele dançou, depois ele se atirou na Lagoa Rodrigo Freitas, né?
Então, o objetivo aí foi emocionar, né? E não informar, porque tem gente que fala assim, ele tá informando o que aconteceu com o João Gostoso. Mas assim, o objetivo principal foi emocionar, né? E a gente tá vendo aí que também não cabe a estrutura de uma notícia, né? Nós já estudamos notícia, né? Nós já estudamos a estrutura de uma notícia, então a gente sabe que não é assim, né? A notícia. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem vir tirar, né, dúvidas comigo e continue realizando as atividades, tá? Então, um beijo para vocês, espero que vocês sejam bem.